Amada igreja da Santa e Gloriosa Paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria estarmos aqui, irmãos, louvando e glorificando o nome do Senhor mais uma noite. Que o Senhor já possa ter falado ao teu coração através dos louvores e que Ele possa falar agora conosco através da palavra dele. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no livro de Jonas. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Aleluia. Livro de Jonas. Amém ou misericórdia? Amém ou misericórdia? Amém? Amém? Livro de Jonas diz assim. Jonas 1. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Senhor, graças te damos já pela tua presença, pelos louvores, por tudo que já foi feito. Agora eu te peço, meu Deus e meu Pai, nessa hora, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Rendemos graças a ti, meu Deus e meu Pai. Senhor, abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Abençoe os casais, meu Pai, os filhos. Visita, meu Deus e meu Pai, o nosso coração. Continue falando conosco, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Abençoe essa palavra, meu Deus e meu Pai. Rendemos graças a ti, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui fala a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E o interessante aqui dessa palavra, que o Senhor dá uma direção para Jonas e Jonas ele muda a rota da vida dele. E quando o Senhor estava falando ao meu coração essa semana a respeito dessa palavra, nós vamos ver que Jonas, o Senhor tinha dado uma direção para Jonas. E Jonas é ele querendo fugir da face do Senhor. E a primeira coisa que precisamos entender, que a Bíblia vai dizer que tanto na profundidade quanto na altura ele se encontra. Então não tem como fugir. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu fiquei meditando, a gente vê que Jonas, ele muda a rota da vida dele. E a gente começa a ver as situações acontecendo na vida de Jonas. Porque quando ele vai para Jope, que ele paga aquela passagem, entra naquele navio e ele vai para Tarsis, ali ele estava mudando a rota daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra naquele navio, o Senhor permite um grande vento, uma tempestade. E eu fiquei pensando, quem sabe essa tempestade ou esse vento que estamos vivendo não foi porque mudamos a rota da nossa vida. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor deu uma direção para Jonas. Qual foi a direção que o Senhor nos deu? Qual foi a direção que o Senhor te deu? Porque na maioria das vezes o Senhor está dando uma direção para irmos ou para permanecermos, e nós queremos mudar a rota. Nós queremos fazer segundo o nosso querer e a nossa vontade. Só que a gente está vendo aqui que nessa palavra deu ruim para Jonas. E o interessante é que o Senhor foi falando ao meu coração, porque a desobediência trouxe um sono profundo em Jonas. Porque quando veio o vento, quando começou a tempestade, a Bíblia vai dizer que Jonas era o único que estava dormindo. Estava todo mundo no navio em alvoroço, já tinham lançado as coisas materiais para o mar. Cada um estava pedindo ao Deus que conhecia, que servia.
E Jonas estava dormindo. Muitas das vezes a desobediência, a rota que nós vamos seguir para a vida da gente, vai trazer sono, vai trazer desânimo, vai trazer prostração. Na maioria das vezes o vento está soprando e a gente está dormindo ainda. A gente não consegue despertar. Às vezes quem está de fora está vendo a situação a qual estamos vivendo, mas a gente não consegue enxergar. E na maioria das vezes a gente está se afundando mais e mais e nós não conseguimos enxergar. É como se viesse umas escamas nos nossos olhos, porque a desobediência, a falta da direção traz escama assim para os nossos olhos. E o mais interessante aqui também nessa palavra, trouxe problemas para pessoas daquele navio que não tinha nada a ver com o problema de Jonas, nem com o chamado de Jonas, nem com a responsabilidade que Deus tinha colocado na mão dele. Quantas das vezes fugirmos da rota, sairmos da rota, traz situações adversas para nossa casa, para nossa vida, para nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, porque ali o culpado daquela situação era Jonas. Ninguém sabia que era Jonas. Até que eles tiraram a sorte e perguntaram quem ele era. Ele começou a falar quem ele era. Aí sabiam que aquela situação só estava acontecendo ali porque Jonas estava ali. Não era para ele estar ali? Onde é que precisamos estar, irmãos? Qual é a direção que o Senhor tem nos dado? O que o Senhor tem requerido de cada um de nós? Porque Jonas era para Jonas ir para Nínive pregar para aquele povo. E era um povo assírio que morava ali em Nínive, um povo mau, um povo idólatra, um povo carnal. Mas o Senhor levantou Jonas para ir para Nínive, para levar uma palavra para aquele povo, para pregar para aquele povo. E eu tenho certeza, não tenho dúvida que o Senhor já sabia, porque Ele sabe de todas as coisas, que aquele povo, eles iam receber a palavra como a Bíblia vai dizer que eles receberam. Então, muitas das vezes nós mudamos a rota da nossa vida, nós seguimos a direção a qual o Senhor não está dando para nenhum de nós, e nós começamos às vezes a dormir, nós começamos às vezes a viver dentro de adversidades, de tempestades, de ventos, sem saber o que fazer. E eu quero dizer para mim e para você, hoje é dia 9 de dezembro. Nós estamos no último mês do ano. E ainda é tempo de você voltar para a rota a qual o Senhor te deu. É simples, irmãos. É você refletir nessa palavra e você entender o que você está vivendo e voltar para a rota que o Senhor te deu. Porque na maioria das vezes nós vamos arrumar desculpa: Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu estou fraquinho. Irmãos, mas se o Senhor estiver falando é porque Ele vai garantir você, Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar. A primeira coisa que precisamos entender e falar: Senhor, eis-me aqui, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor está me dando uma rota, se eu sair da rota, se o Senhor quer que eu volte, se eu despertei desse sono, se eu estou vendo esse vento, porque, irmãos, quando eles souberam que era Jonas o culpado daquela situação, eles não pensaram duas vezes em jogar Jonas no mar. E a tempestade cessou. Para aquelas pessoas que estavam ali naquele navio, o problema foi resolvido. Não para Jonas, porque Jonas teve que viver aquela experiência de ser engolido por aquele grande peixe. E eu sempre digo que tem situações que o Senhor não quer que vivamos, que não nos cabe mais passarmos. Mas enquanto não estivermos seguindo a rota a qual o Senhor tem nos dado, nós vamos passar e nós vamos viver. Porque na maioria das vezes o Senhor está falando para cada um de nós para confiarmos e a gente não confia, para esperarmos e nós não queremos esperar, para obedecermos e nós não queremos obedecer. Isso tudo você sai da rota, daquilo que Deus tem preparado para ti, com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então Jonas, a gente vê que ele não entendeu. Jonas precisou passar por situações desnecessárias, que se
adversidade que a gente sabe que todos nós passaremos, mas não dessa forma. Ele não tinha colocado aquelas pessoas em risco por causa do capricho dele de não querer obedecer, porque eu acredito que ele até achou que aquele povo não ia receber a palavra, porque muitas das vezes nós pensamos dessa forma. Nós achamos, às vezes, porque nós olhamos para a aparência, nós vemos, às vezes, a atitude e a postura da pessoa, e nós não temos fé de crer que o Senhor é poderoso, através do Espírito Santo, de tocar no coração dessa pessoa e fazer uma obra. Nós não acreditamos. Nós duvidamos. Porque nós olhamos para a aparência. Nós olhamos para a situação a qual o homem está. E nós não temos fé de crer que Deus é poderoso para salvar qualquer tipo de pessoa. De transformar qualquer pessoa, qualquer ser humano. De libertar, de curar. E o nosso Deus pode, que Ele é poderoso, Ele é soberano. Então Jonas, ele viveu situações que Deus não tinha para ele. Irmão, muitas das vezes nós vamos viver situações que o Senhor não tem mais para as nossas vidas. Eu costumo dizer que nós já erramos muito, então não temos mais nem idade, nem estrutura para continuar erramos, para continuarmos passando por situações que Deus já não tem mais para gente, para a vida da gente. Você não precisa mais passar por algumas situações. Deus não tem mais isso para a tua vida. Mas se você sair da rota a qual a Ele te deu, você vai viver. Você vai passar. Porque é simples, irmãos. Porque a palavra foi falada que Ele é simples. Somos nós que dificultamos a palavra. O nosso Senhor é simples. Ele diz na palavra que é melhor obedecer do que sacrificar. E por que a gente precisa ficar se sacrificando? Porque a Bíblia vai dizer que o sacrifício foi feito na cruz do Calvário. O Senhor só quer que a gente obedeça. E Jonas, ele não obedeceu. Ele não acreditou. E nem depois, porque se você for ler esse livro que é pequeno, depois de toda aquela experiência que ele passa, a gente ainda vê a postura de Jonas e a atitude de Jonas. Porque às vezes, irmão, eu sempre falo, às vezes o Senhor traz para cada um de nós uma palavra dura. Porque Ele diz que Ele corrige a quem Ele ama. Mas a gente precisa entender também que esse Deus, Ele continua sendo um Deus de misericórdia. E a única coisa que o Senhor quer quando Ele traz uma palavra dura para cada um de nós, Ele quer que haja em nós arrependimento. E era isso que o Senhor queria ver daquele povo de Nínive. E foi o que aconteceu. E Jonas não conseguiu entender, porque o Senhor tinha dito que destruiria. Mas o Senhor só ia destruir aquele povo se aquele povo não se rendesse, se aquele povo não aceitasse, não recebesse a palavra. E às vezes, infelizmente, tem pessoas que pelo fato de ser instrumento na mão do Senhor, e ainda que o Senhor traga uma palavra dura, seja para qualquer pessoa, fica torcendo para que se cumpra. Não, tem que se cumprir, porque Deus me usou para falar isso. Não, irmãos, a gente não quer que se cumpra, não. A gente precisa querer que haja arrependimento no coração do ser humano, para que ele não venha passar por certas situações. Porque esse tem que ser o desejo do servo de Deus. Não a gente ficar torcendo para que aquilo se cumpra. Porque aqui o Senhor revogou. Porque viu que houve arrependimento em Nínive, naquele povo. Houve jejum, eles rasgaram as vestes dele, eles se arrependeram, então o Senhor reverteu aquela situação. Ei, o Senhor pode reverter qualquer situação, irmãos. O Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua sendo poderoso. Mas eu te pergunto, qual foi a rota que você tomou nesse ano de 2021? Será que foi a rota a qual o Senhor delegou para você? Será que você continua nessa rota certa ou você mudou de rota? Porque você está com pressa? Ou porque você não quer mais esperar? Ou porque você já não está acreditando mais nas promessas do Senhor? Porque são tantas coisas que podem fazer com que a gente saia da rota a qual o Senhor nos colocou, nos direcionou. E foi assim com Jonas. Ele não quis. Ele não quis. Eu costumo dizer
que na maioria das vezes a bênção nós queremos, mas nós não queremos o abençoador. Nós queremos todos os tipos de bênção, mas nós não queremos ser instrumento da mão do Senhor. Nós não temos interesse de anunciar o reino, de ganhar almas para o reino, de falar do amor do Senhor, mas nós queremos bênção, nós queremos que o Senhor mude a nossa vida, nós queremos que o Senhor transforme a nossa casa, nós queremos tantas coisas, irmãos, que na maioria das vezes nós não queremos fazer nada. Porque Jonas, ele não quis fazer, ele não queria ir para Nínive, ele não queria anunciar, ele não queria falar do amor de Deus. E como que pode a gente conhecer essa palavra e não querer falar do amor de Deus? Não querer anunciar o reino do Senhor? Nós estamos vendo tudo que está acontecendo. Nós estamos vendo os sinais, irmãos. A volta do Senhor a cada dia mais próximo. E mesmo assim nós não queremos trabalhar em prol do reino, mas nós queremos bênção, nós queremos solução para os nossos problemas, nós queremos viver em alegria, em felicidade, e nós podemos viver tudo isso, mas obedecendo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Porque se o Senhor deu uma direção para você pregar, anunciar, faça isso. Faça do teu jeito, da tua forma, porque o Espírito Santo vai te dar a direção daquilo que você precisa falar. Mas na maioria das vezes eu não vou falar, estou com a minha vida toda destruída, vou esperar o Senhor resolver a minha vida. Vou esperar o Senhor primeiro me abençoar. Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia diz que é dando que se recebe. Como é que você quer receber antes de dar? É dando que se recebe. E Jonas aqui, ele muda. Será que nós não estamos como Jonas? Será que nós não mudamos a rota da nossa vida? Será que esse vento que eu possa estar vivendo, ou essa tempestade que eu possa estar passando, não é porque eu mudei a rota daquilo que o Senhor tinha para a minha vida, daquilo que o Senhor tinha me delegado? Será que não é hora de despertarmos? Será que não é hora de refletirmos na palavra e pararmos e fazermos um caminho inverso da qual estamos fazendo? Porque na maioria das vezes a gente está vendo que está dando tudo errado. Mas aí o orgulho, a vaidade faz com que a gente não queira retroceder, não queira reconhecer. Não é reconhecer para mim, não é reconhecer para o homem, não. É para Deus, irmãos. Pequei contra ti, errei contra ti, tomei um caminho errado, me perdoa, me ajuda. Mas nós não precisamos continuar, nem entrar 2022 numa rota a qual o Senhor não delegou para cada um de nós. Eu acredito que essa palavra é para refletirmos, pararmos e pensarmos e falar, não, eu vou fazer esse caminho contrário agora. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando para que eu faça. É fácil, irmãos? Não. Mas também não é impossível. Tem que querer. Porque se nós quisermos, o Senhor vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Mas primeiro nós precisamos querer. E o que você quer? E o que Deus tem te prometido? E o que Deus tem requerido de cada um de nós? Porque primeiro, irmãos, a gente vai ter que ter as nossas atitudes de obediência para vivermos aquilo que o Senhor tem nos prometido. Porque se você for parar para pensar, quantas coisas o Senhor já não te prometeu. Ontem eu fui visitar uma família, fui visitar um casal e eu estava até falando a respeito dessa situação. Porque chega uma hora, irmãos, que as promessas de Deus, elas têm que se cumprir, porque Deus, ele é fiel à palavra dele. E nós temos visto tudo isso acontecer no tempo do Senhor. A Bia estava aqui dando testemunho. Quantas das vezes o Senhor não falou para ela que iria abrir uma porta de carteira assinada? Porque ela foi para vários trabalhos antes e nunca era de carteira assinada. Mas o Senhor falou, eu abrirei uma porta com a carteira assinada. Deus é fiel, irmãos. Deus é poderoso. Não seja um Jonas, não se acovarde. Faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer.
Se é para pregar, pregue. Se é para esperar, aprenda a esperar em nome de Jesus. Faça aquilo que o Senhor está falando contigo. Obedeça. Não queira mudar a rota daquilo que Deus ainda não tem para você. O que Deus tem falado para você? O que Ele tem falado contigo? Espere, irmãos. E eu sempre digo, esperar no Senhor, a gente tem que estar orando, lendo Bíblia, para você não ficar sendo uma pessoa amarga e nem revoltada. Porque às vezes a gente fala que está esperando, mas a gente está revoltado com todo mundo que está conquistando, com todo mundo que a bênção já chegou, com todo mundo que está testemunhando. Não, em nome de Jesus eu tenho que crer que o meu dia, que a minha hora vai chegar. Aleluia. Eu não estou fora da rota, eu estou seguindo a rota certa. Então eu não posso ficar revoltado, eu não posso ficar amarga, eu tenho que crer. Eu tenho que me alegrar com a bênção dos meus irmãos. E eu falo como eu me alegro quando venho aqui na frente testemunhar. Edifica a nossa fé. Porque pagamos um preço. Há uma responsabilidade. Há um propósito de Deus. Então edifica a minha fé. Vê o Senhor operando. Vê o Senhor agindo. Vê as bênçãos chegando. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Porque na maioria das vezes a gente começa a ficar amargo. A gente começa a ficar revoltado. A gente começa a ficar... às vezes até com raiva das pessoas que estão no momento de alegria, porque ainda não chegou o nosso momento. Mas a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Irmão, se você for parar para pensar, você vai lá em Eclesiastes 3 e você vai ver o tempo que você está vivendo. Qual é o seu tempo? É de sorrir? É de chorar? É de lançar fora? Porque os tempos de Eclesiastes 3, todos nós vivemos. Qual é o tempo que você está vivendo dentro de Eclesiastes 3? Há tempo para todas as coisas. Irmãos, o Senhor, Ele é fiel. Ele não chega atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Eu tenho falado, o que o Senhor tem falado ao meu coração, como a Bíblia diz, as bênçãos nos alcançarão. Ela vai te alcançar. Ela não vai para o endereço errado aquilo que é para você. Foi falado aqui, a porta era para mim. Houve dificuldade, mas era para ela. Por isso que Deus agiu e se cumpriu, porque Ele é fiel. Que nessa noite, eu não sei se você saiu da rota. Eu não sei se você é um Jonas da vida. Eu não sei se você tem fugido do teu chamado. Porque não é fácil. Porque às vezes a gente diz, não, eu quero ir ali, eu quero abençoar, eu quero louvar, eu quero me emocionar, mas eu não quero me envolver com a obra. Não, porque na igreja é só confusão, está repreendido. Igreja não é só confusão não, igreja, eu sempre digo, é lugar de doentes. Mas também não vem para a igreja, que é um hospital, que é um lugar de doente achando que vai ficar doente 100 anos. Porque até no hospital chega uma hora que ou a gente morre ou a gente é curado para ir para casa. Porque tem que ter vaga para outros doentes. Porque tem gente também que acha, mas eu sou doente. 10 anos, 15 anos, continua doente. Tem que ter cura. O nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, Ele é um Deus que sara, porque senão a gente escuta, mas eu estou num processo de libertação. A nossa libertação a gente sabe que até Jesus voltar ou Ele nos chamar, a gente vai estar nesse processo. Mas tem gente que continua no mesmo processo de libertação, não sai nunca. Não muda, não melhora. E o Senhor, Ele quer, irmãos, nos ajudar. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos libertar. Ele quer nos sarar. A gente só precisa estar na rota, seguindo a direção a qual o Senhor tem nos dado. E qual tem sido a tua direção? Porque se você tiver saído da rota, volta para a rota. Volta para a direção que o Senhor te colocou. Mas está todo mundo indo, mas o Senhor está mandando eu voltar. Vamos voltar, irmãos. Deixa aí. A Bíblia vai dizer que os últimos também serão os primeiros. É a palavra de Deus que diz. Às vezes a gente fica tão preocupado de querer chegar primeiro. Você pode chegar até por último. O importante é que você chegue. Não, irmãos. Porque às vezes a
foi fácil, né? E as notas, muitos anos, né? E a gente fica achando assim, não, né? Eu já estou muito tempo na obra, né? Prego, então vai ser fácil. Não é nada, irmãos. Não é nada. E eu comecei a ficar muito angustiada com aquilo, né? Porque as notas vinham, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu lembro com uma madrugada já querendo desistir, né? Aí o Senhor falou, filha, os últimos também serão os primeiros. Irmãos, eu recebi uma libertação. E eu falei, eu vou conseguir. Graças a Deus, eu e meu cunhado, a gente conseguiu. A gente não ficou para trás, não. A gente passou de ano. Deus honrou, Deus abençoou. E eu entendi aquilo que o Senhor estava falando comigo. Porque às vezes a gente quer se precipitar. Às vezes a gente quer seguir igual está todo mundo seguindo. E às vezes Deus tem uma direção para você totalmente diferente. Você vai até chegar, mas você vai passar pelas suas provas, pelas suas adversidades. Você vai chegar cantando o hino da vitória. Você vai chegar com a convicção que você só chegou porque Deus te ajudou. Que não foi mérito seu. Então ainda é tempo de voltarmos para a rota daquilo que o Senhor tem direcionado para cada um de nós. Não é tempo de estarmos dormindo mais, não. É tempo de despertarmos, porque muitas das vezes o vento já está dentro da nossa casa, a tempestade já se instalou, já está tudo desmoronando e a gente continua dormindo, porque nós não queremos servir a esse Senhor, nós não queremos depender desse Senhor, nós temos todo tipo de compromisso, menos o compromisso de querer vir adorar o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que é na comunhão que Ele ordena a bênção. Aleluia. E é aqui na casa do Senhor que nós vamos vivenciar os nossos milagres. Porque nós estamos aqui em comunhão, pensamos diferente, somos pessoas diferentes, mas estamos em comunhão, adorando um Deus vivo, poderoso e fiel. Glória a Deus. Então, irmãos, tem tempestade que o Senhor não tem mais para passarmos. Você pode até passar por outras que a gente passa, mas não continuar nessa mesma tempestade, porque você saiu da rota que o Senhor te deu, da direção que o Senhor te deu. E nem ele ali depois, dentro daquele peixe por 3 dias, né? Nem ali. Ele foi, ele pregou, houve arrependimento, mas ele não entendeu a obra divina. Irmão, se o Senhor está te usando como instrumento, pode ser quem for, irmãos, para uma obra de salvação, porque a preocupação do Senhor é nos salvar. Ele vai abençoar, Ele vai prosperar, Ele vai fazer tudo aquilo que a gente tem desejado. Mas não vai adiantar nada a gente ganhar tudo e perder a nossa alma, a nossa salvação. Então, ao invés da gente ficar triste, a gente tem que se alegrar. Porque a Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende, a fecha nos céus. E quem é que não quer? Muitas das vezes é um canal, é um instrumento para a vida de uma pessoa que já estava condenada para o inferno. E de repente, através da sua vida, você vê aquela pessoa sendo transformada, recebendo a palavra, se quebrantando, caminhando, se esforçando. Como que a gente não vai se alegrar? E ali era uma cidade, e Jonas ficou triste, porque Deus mudou, reverteu a situação daquele povo. Olha como que Jonas não entendeu nada, e muitas das vezes nós estamos anos dentro da casa do Senhor e ainda não conseguimos entender os mistérios de Deus. Claro, nem tudo iremos entender, mas algumas coisas nós vamos entender, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai fazer com que a gente entenda. E tem palavras às vezes que caem como chave no nosso coração, para que a gente continue, para que a gente avance, para que a gente permaneça. Então, irmãos, foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Jonas saiu da rota. E se você saiu da rota, é noite de você voltar. Aleluia. Se você saiu da direção, volta para a direção daquilo que Deus está falando contigo. Ah, mas ninguém está entendendo. Ninguém precisa entender, não. Só quem tem que entender é você e o Deus a qual tu serve. Aleluia. Se você conhece a voz dele, se você tem temor a ele, se você tem certeza que é ele que está falando isso contigo, você vai aquietar o teu coração, vai obedecer e vai aguardar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida.
Se você está dentro de uma tempestade, se você está dentro de um vento, se você ainda está dormindo ainda dentro dessa tempestade, se você ainda não despertou, que seja de noite que você despertar, para começar a lutar pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua vida espiritual, principalmente. Porque não adianta a gente conquistar só os tesouros desse mundo e não ter vida espiritual com Deus. Porque tantas pessoas que já conquistou e continuam infelizes, continuam insatisfeitos, continuam deprimidos, continuam muitas das vezes inquietos. Não dá sossego para ninguém. Com tudo que já conquistou, continua querendo tirar o sossego de todo mundo. Porque não tem paz. Porque só tem um que dá a paz, que excede todo entendimento. Que é esse Senhor a qual estamos louvando e glorificando. Então volte para a rota. E se você está na rota, permaneça, não saia não. Continua nessa rota, continue nessa direção. Aleluia. E vamos ver aonde vamos chegar. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Porque com certeza o Senhor tem grandes coisas para cada um de nós. Vamos ficar de pé. Aleluia.